Olá, galera, correção da semana. Vamos começar aqui por física, tá bom? Então, ó, um corpo de massa igual a 80 gramas. Então, ó, anota. 80 gramas, massa, é aquecido e sua temperatura sobe de 0 para 40. Então, ó, quanto que a temperatura variou, né? De 0 para 40. Variou 40 graus. Lembra, variação de temperatura é final, 40 menos inicial. 40 menos 0, molezinha, né? E o valor do calor específico dessa substância é 0,4 calorias por grama por grau Celsius. Lembra o que isso significa? Cada grama desse cara que eu queira elevar em 1 grau, eu preciso de colocar lá 0,4 calorias. Uai, mas eu não tenho 1 grama só, são 80, e não quero elevar 1 grau só, quero elevar 40. O que eu faço? Multiplico tudo. E aí a gente chega na formulazinha que é macete, né? A fórmula é bem simples. E ele quer saber a quantidade de calor que o corpo recebe em quilocalorias. Ele até te fala aqui, ó, 1 quilocaloria é o mesmo que 1000 calorias. 1K é sempre 1000, né? Então vamos lá, vamos calcular a quantidade de calor, lembra que é o Q, e depois a gente só passa para quilocal. Temos tudo. Temos a massa, temos o calor específico, temos a variação de temperatura. Então vai ser o quê? 80 vezes 0,4 vezes 40. Tá bom? Então se a gente fizer isso aqui, ó, isso vai dar 1280. Tá bom? Só que veja, é 1280 calorias. Por quê? Porque o calor específico veio em calorias. Então, se eu quiser passar para quilocalorias, o que eu vou ter que fazer? Dividir por 1000. Então, quanto que dá isso aqui dividido por 1000? Isso vai dar para a gente um valor de 0,128, desculpa. 1,280 quilocalorias. Ok? Então, dividir por 1000, volta 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 1,280, 1,28. Letra C, portanto, C de Cefet, ok? Então, lembra, a fórmula é muito simples. Só você prestar atenção nas unidades aí. No máximo, você vai ter que fazer uma multiplicaçãozinha. Bom, seguindo, questão de número 26, vamos lá. Tá aqui, ó. Bom, essa teórica. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Beleza. E você precisa refrigerar esses motores. Esses caras estão nos carros, nas motocicletas, etc. Então, para a gente refrigerar o motor, você precisa de um fluido arrefecedor, que a gente chama. É o fluido que vai refrigerar aquilo ali e que passa pelo radiador, né, deste motor. Bom, qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Qual que é o objetivo dele? Roubar calor do motor, não é isso? Só que para ele roubar calor do motor, ele tem que ter alguma característica específica. Qual que é? Letra A, alto calor específico? Sim, alto calor específico. Porque se o calor específico for alto, isso significa que ele consegue absorver muito calor sem que a temperatura dele suba tanto. Ou seja, ele consegue roubar muito calor sem aquecer tanto neste meio do caminho. Então, ele vai conseguir roubar o calor com muita eficiência e o sistema não vai ter sua temperatura crescente, né? Aí tu vai evitar que o motor estrague. Então, letra A, alto calor específico. Lembra que fluido a gente usa, né, no radiador do carro? Água, porque a água tem exatamente o calor específico alto, ok? Então, letra A. Seguindo aí, questão de número 27. Vamos lá. Em um experimento, um professor coloca em 2 recipientes A e B 100 gramas de água pura a 100 graus e 100 gramas de gelo a 0 graus, respectivamente, ambos perfeitamente isolados termicamente do ambiente. Então, isso quer dizer que eles não ganham nem cedem calor para meio externo, ok? Bom, após isso, fornece quantidades iguais de calor para os 2 recipientes pelo mesmo intervalo de tempo
e percebe que a quantidade de gelo que derrete e se torna água no estado líquido é maior que a quantidade de água que se torna vapor no recipiente B. Então ele pegou 100 gramas de gelo, água congelada, a 0 grau, e 100 gramas de água a 100 graus. Colocou calor nos dois. O que acontece? O gelo derrete, a água evapora. Só que ele percebeu que o gelo derreteu mais do que a água evaporou. Qual que é a justificativa para isso? Letra A. O calor específico do gelo é maior que o da água. Não tem nada a ver com calor específico isso aqui, né? Tem a ver com mudança de fase. Calor específico é o calor envolvido aqui no aquecimento ou resfriamento. Letra B. O calor latente de fusão da água é maior que o calor latente de vaporização da água? Não, né? Porque se o calor latente de fusão da água fosse maior, significaria que era mais difícil derreter o gelo que evaporar a água. Não foi isso que aconteceu, né? Ele viu que foi mais fácil derreter que evaporar. Letra C. O calor latente de fusão da água é menor que o calor latente de vaporização da água. Realmente, para você derreter 1 grama de gelo, você precisa de mais ou menos 80 calorias. Para você evaporar 1 grama de água, você precisa de 540 calorias. Então, cerca aí de 5, 6, quase 7 vezes mais, né? Bom, então letra C. O calor latente de fusão da água é menor que o calor latente de vaporização. É mais difícil evaporar do que derreter água, na forma de gelo, claro. Última questão, questão de número 28. Então vamos lá. A figura a seguir mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética, inicialmente a 15 graus no estado sólido. E está mostrando o que está acontecendo com ela em função da quantidade de calor que ela recebe. Ó. Então aqui está a quantidade de calor. O que está acontecendo? Quando ele estava a 15 graus, forneceu 2.000 calorias, a temperatura subiu para 35. E aí ele continuou fornecendo calor. Mas o que está acontecendo aqui? Ó? De 2.000 até 6.000 calorias. A temperatura está mudando? Não está. Então o que está acontecendo aqui? Mudança de fase. Se ele começou sólido, significa que aqui está derretendo. Então esse calor está sendo usado para derreter. Beleza, derreteu tudo? Com 6.000? De 6.000 até 11.000. Continua aquecendo até chegar a 85. Então, o que acontece de novo? A partir de 85, você percebe que a temperatura não muda mais. Então, o que está acontecendo ali? Outra mudança de fase. Se ele tinha derretido aqui, aqui começou a evaporar. Começou a ebulição. Até terminar a ebulição, gastou-se aqui uma certa quantidade de energia e depois segue o aquecimento do vapor até onde você conseguir. Beleza. Ele quer que a gente determine o valor aproximado do calor latente de vaporização dessa substância. Então veja bem, onde que está a vaporização aqui? Aqui, né? A segunda mudança. Como é que a gente vai determinar isso? Lembra que tem uma formulinha simples aqui para o calor latente. Lembra? Calor latente, massa vezes o calor latente específico, né, da substância ali. Então, simples. Qual que é a massa envolvida aqui neste processo? 200 gramas. Então tá aqui, ó. Massa 200. Qual que é a quantidade de calor que foi gasta na vaporização? De 11.000 até 15.000, tu gastou quanto? 4.000. Então, 4.000 calorias. E isso é igual a massa vezes o calor latente, que é o Lzinho ali. Então, corta 2 zeros, corta 2 zeros. Vai ficar 40 dividido por 2, L igual a 20 calorias por grama. Vamos pensar se isso faz sentido? O que isso quer dizer? Que para eu evaporar 1 grama dessa substância, eu preciso de 20 calorias. Ué, mas eu não estou evaporando 20 gramas, estou evaporando 200 gramas. Então, quanto de caloria que eu vou precisar? 20 vezes 200, realmente vai dar 4.000. Então, você pode ver se o raciocínio faz sentido. Então, dito isso, vamos ver que resposta que traz para a gente aqui. Letra B. Letra B, 20 calorias por grama. Tranquilinho, tranquilinho, né? Você vê que os cálculos aqui são muito, muito simples. Vamos lá agora para as questões de química, ok? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá, primeira questão. Certo informe publicitário alerta para o fato de que
Se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. Deve ser uma coisa agradável, né? A fórmula e o nome do ácido que, neste caso, provoca a queimação no estômago, a rouquidão e mesmo a dor torácica são... Galera, qual que é o ácido que a gente tem dentro do estômago? Facinha essa, né? HCl, que é o ácido clorídrico, ok? Então, HCl, ácido clorídrico, letra E, ok? Tranquilinho, tranquilinho. HCl, ácido clorídrico, beleza? Seguindo aí, questão de número 2. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Agora ficou bom, hein? Vamos lá. Dadas as espécies químicas a seguir, qual delas pode ser classificada como um ácido de Arrhenius? O que é ácido mesmo, que a gente estudou lá em função inorgânica? É um cara que você coloca na água e ele solta o quê? H+. Então, lembra como é que é a cara deles, né? Geralmente eles começam com hidrogênio e tem ali um ametal ou alguns ametais conectados. Esse cara aqui, nem hidrogênio tem. Tchau. Esse cara é uma base. Tá vendo aqui? OH? Então, característica das bases, não é um ácido. Esse cara não tem hidrogênio, então só pode ser HCl. É um ácido famosinho também, você ia reconhecer aí pela fórmula. Então, letra D. Só esse cara aqui que é um ácido. Esse aqui não é um ácido, porque ó, ácido começa com hidrogênio, tá? Esse cara aqui tem um hidrogênio no fim. Seguindo, questão 3. Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Um estudante de química obteve uma solução indicadora a ácido base, triturando no liquidificador algumas folhas de repolho roxo com água. Em seguida, ele dividiu a solução obtida em 3 tubos de ensaio, A, B e C. E no primeiro tubo, adicionou uma pequena quantidade de vinagre, solução de ácido acético. Então, vinagre é ácido, né? Claro. No segundo, alguns cristais de soda cáustica, ou seja, adicionou base. E no terceiro, alguns cristais de sal para churrasco, que é o NaCl, obtendo o resultado conforme mostra o quadro. Então, ó, no tubo de ensaio A, ele tinha lá já o suco de repolho roxo, adicionou vinagre. O negócio ficou meio que vermelho. Então, significa que ácido tende a transformar o suco de repolho roxo em que? Vermelho. No tubo de ensaio B, quando ele jogou soda cáustica, o negócio que era roxo ficou meio verde. Então você sabe o quê? Que geralmente quando você joga base no suco de repolho roxo, ele vai tender a ficar verde. E o sal para churrasco, quando ele jogou, era roxo, continuou roxo, não mudou nada. Então significa que o sal para churrasco não é nem ácido, nem básico, né? Como é de se esperar. Então, vamos ver o que ele quer saber disso aí. Vamos lá. Se o estudante realizar outro experimento, adicionando no tubo A, KOH. O que é KOH, galera? KOH é uma base, é hidróxido de potássio. No tubo B, HNO3. O que é HNO3? É o ácido nítrico. Lembra que a gente estudou esse cara? Então aqui é um ácido. E no tubo C, KNO3, isso aqui é um sal, né? É o sal da neutralização desses dois. Ó, nitrato de potássio. Então, o que vai acontecer? Quais vão ser as cores? A gente já viu o seguinte, quando você joga base, que cor que fica lá o suco de repolho roxo? Fica verde. Então o primeiro cara é uma base, então tem que ficar o quê? Verde. Então só pode ser letra C ou letra E. O segundo cara que ele jogou é o ácido nítrico. Quando joga ácido a gente viu que tem que ficar o quê? Vermelho. Então tem que ser verde, vermelho. Então só pode ser letra E. Uai, mas e o sal, que é o nitrato de potássio? A gente viu que quando coloca sal neutro, é roxo, continua roxo. Então só pode ser letra E mesmo, como a gente já tinha previsto aqui, por causa das duas primeiras, né? Então letra E, tranquilo, tranquilo. Seguindo aí, questão de número 4, vamos lá. Num recipiente contendo uma substância A, foram adicionadas gotas de fenolftaleína. Lembra que fenolftaleína é aquele indicador que muda de cor na presença de ácido e base. Então a gente sabe que fenolftaleína fica incolor quando está ácido e fica rosa, um tom meio rosado quando está base. Beleza. Então, num recipiente que tinha uma substância A, ele jogou fenolftaleína. E aí a coloração ficou meio rosa. Já sabemos de cara então que A é o quê? A é base. Então, A é base. Adicionando-se uma substância B em a solução apresenta-se incolor. Uai, o que aconteceu então? Com certeza B é um ácido, porque ele começou a neutralizar
a base A, e aí deixou o meio até ácido, né? Neutralizou e passou o meio a ser ácido. Então B com certeza é o que? Ácido. Com base nessas informações, podemos afirmar que A é uma base, B é um ácido. Tranquilo, só conhecer a fenolftaleína e saber a coloração dela. Lembra, a fenolftaleína é importante. Então letra E novamente. Última questão, questão de número 5. Vamos lá, tem uma tabela aqui, vamos ver com calma isso aí. Diz o seguinte: o rótulo de uma garrafa de água mineral natural contém as seguintes informações. Qual que é o pH dessa água aí a 25 graus? pH 7,54. Tá, o que você tem que lembrar aí? Que de 0 a 7, pH ácido, 7, pH neutro, acima de 7 até 14, pH básico ou alcalino. Então essa água aí é o que? Ácida, neutra ou básica, alcalina? Você consegue responder. Ele falou também a condutividade elétrica, não interessa a nossa matéria aqui, e falou também o resíduo da evaporação. Isso tem a ver com a composição, né, dos sais que tem na água mineral, dos sais minerais. O que interessa para a gente nessa questão? pH. Então pH de 7,54 significa o quê? Vamos lá. As informações químicas presentes nos rótulos permitem classificar o produto de várias formas, de acordo com seu gosto, cheiro, aparência, função, entre outras coisas. As informações da tabela permitem concluir que essa água é o quê? Gasosa? Não, né, galera? Vou nem discutir. Letra B, insípida. Insípida é o quê? Água que não tem gosto. A gente sabe que água, assim, pela tabela ali, a gente fica que tem um monte de sais minerais. Então, apesar da gente dizer que a água não tem gosto, né, dá para tu saber se é água mineral ou água do filtro de barro. Você sente sim a diferença. Então, insípida ela não é. C, levemente azeda. Para a água ser azeda, ela tinha que ter o quê? Caráter ácido, né? Lembra que é ácido que dá esse caráter azedo. Mas o pH é 7,54, está acima de 7, não pode ser ácido. Então ela é o quê? Letra C, levemente, letra D, desculpa, um pouco alcalina. Lembra que a alcalina é a mesma coisa que básico. Realmente é um pouco básica, porque ela está um pouquinho para cima de 7. 7 é neutro, acima de 7 é básico, ou alcalino. 7,54 não é muito básica não, é quase neutro, mas é sim um pouco alcalina. Então letra D. Letra E, vou nem discutir, né? Falando que a água é radioativa, meu Deus, já pensou? Então letra D, um pouco alcalina. E aí, essas eram as soluções da semana, ok? Até mais!